Ok. Antes de mais, boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença, é um gosto. Em relação ao Dr. Carlos Cardoso e à professora Cristina Almeida, os meus cumprimentos, só nos conhecemos por e-mail e, portanto, ainda não tivemos a oportunidade de falar diretamente. Em relação aos outros presentes também, o caso da doutora Joana Santos, eu vou só fazer aqui uma breve introdução em relação àquilo que vai ser este evento. Portanto, vamos começar com o Dr. João Gonçalo Lourenço. O Dr. João Gonçalo Lourenço é químico, é o nosso coordenador-geral do laboratório da EMITEC, que vai só fazer aqui uma breve introdução em relação à EMITEC e à atividade que a EMITEC neste momento faz. Seguidamente, a doutora Joana dos Santos, que é consultora da CH Consulting. A CH Consulting é uma empresa que está a colaborar com a EMITEC na promoção e divulgação deste projeto e, portanto, a doutora Joana dos Santos irá fazer também a sua apresentação em relação ao projeto Microtec, mais especificamente. Seguimos então o Dr. Carlos Cardoso. O Dr. Carlos Cardoso é investigador do IPMA, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que vem dar aqui um precioso contributo em relação à temática dos microplásticos na biota marinha. Seguidamente, temos previsto a professora a doutora Cristina Almeida, que vem também falar um pouco mais dentro das suas muitas atividades na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. É responsável pelo laboratório da análise da água e, portanto, também vem dar aqui, digamos, o seu contributo em relação a esta área. E depois temos previsto o Dr. Daniel Etlin. O Dr. Daniel Etlin é técnico especializado da Termo Unicam, que vem dar uma visão um pouco mais técnica em relação à detecção e à quantificação de microplásticos. Por último, iremos encerrar com umas breves palavras do engenheiro Horácio Pina Prata, que é o presidente da EMITEC. Em relação a esta agenda, eu iria só pôr aqui à consideração, e uma vez que o Dr. Daniel Etlin pediu, se fosse possível, antecipar um pouco a comunicação dele por motivos pessoais, eu iria perguntar à professora Cristina Almeida se não se importaria que o Dr. Daniel pudesse falar antes de si. Não, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Portanto, vou cá estar o tempo todo, portanto, ser a primeira ou ser depois é muito igual. Bem. Muito bem. Obrigado, Cristina. Obrigado. Muito obrigado, senhora professora. Muito bem, então podemos começar então pelo Dr. João Gonçalo Lourenço. Disponha. Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos. Boa tarde ao painel. Boa tarde a todos os participantes. O meu nome é João Lourenço, eu sou o coordenador-geral da EMITEC e no âmbito deste kick-off aqui do projeto, aqui do Microtec, eu venho aqui só fazer uma breve exposição do que é a nossa instituição, de onde é que viemos, o que é que somos, o que é que fazemos, o que é que pretendemos fazer, quais as nossas valências, para que todos fiquem mais elucidados o que é que a nossa instituição, enquanto centro de interface, consegue fazer. Eu vou então aqui partilhar a minha apresentação. Se conseguir. Só um segundo. Oh, Rui, diga uma coisa, isto está preparado para eu poder partilhar? Está. Já vi que sim, já sim, senhor. Eu acho que conseguem todos ver, correto? Sim. Ok. Pronto. Ora bem, então, é assim, nós somos a EMITEC, somos a Associação para a Inovação Tecnológica e Qualidade, e a EMITEC é uma instituição que foi fundada através de uma iniciativa da Universidade de Coimbra, do Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial, o INETI, a Philips Portuguesa, a ASIC, a Associação Comercial e Industrial de Coimbra, e a Escola Tecnológica, que também é nossa associada, que é a Novotec. Ela foi fundada nos primeiros quadros de investimento europeu no nosso país, o PEDIP 1 e o PEDIP 2, e foi fundada em 1990 e em 1994, durante este período estivemos em obras, como também tivemos há pouco tempo, viemos então inaugurar o Centro de Controlo Clínico da Qualidade, que é o nosso laboratório.
Aqui partilho uma imagem do que é a nossa instituição, com mais de 1.200 metros quadrados de área, entre as quais mais 600 metros quadrados em área laboratorial. Na parte de baixo, na parte administrativa, com gabinetes, com biblioteca e com auditório também outros 600 metros quadrados, mas é na parte de cima que nós concentramos a nossa atividade química, vá por assim dizer. O que é que nós fizemos durante este período? Nós preparámos a nossa instituição para estar ao nível das exigências, que era todas as acreditações. Nós somos laboratório acreditado desde 2001, anteriormente no PQ e depois agora no IPAC. Fazemos parte da Comissão Setorial Laboratório de Alimentos, Agroalimentar e Águas na RELAC. Somos laboratório apto pela ERSAR, processo onde já estivemos, mas estamos em curso outra vez, e temos um processo de certificação GLP em Farmed em curso também. Em 1998 foi-nos concedida a utilidade pública e somos uma entidade conhecida pelo COMPET como uma entidade do Sistema Científico e Tecnológico Português. Em 2005 fomos mapeados pelo Ministério da Economia num grande documento que tentou avaliar quais eram as valências de inovação e quais eram os atores de inovação no nosso país, que se chamou Plano Tecnológico Integral, e fomos mapeados já na altura como centro de transferência de tecnologia. Seria mais ou menos o corolário para aquilo que iria acontecer em 2017. Em 2015 começámos com um remapeamento pela Agência Nacional de Inovação e viríamos a ser constituídos Centro de Interface Tecnológico no final de 2017 na área do ambiente, agroalimentar e águas. As nossas valências, o que é que nós fazemos? Nós somos conhecidos na área como o laboratório das matrizes difíceis, mas também fazemos aquelas que também são as mais simples. Portanto, fazemos as águas, efluentes sólidos, produtos químicos, fazemos os ensaios de migração, somos um dos 2 laboratórios em Portugal a fazer ensaios de migração para tubos e condutas para condução de água para consumo humano. Fazemos ensaios em produtos farmacêuticos e matrizes, e outras matrizes semelhantes, produtos químicos, produtos de química fina, produtos de desinfecção, e fazemos calibrações de espectrofómetros ultravioleta visível, para o qual também temos acreditação. Eu não poderia deixar aqui só de partilhar com todos o que é que foi a nossa instituição, qual foi o caminho que percorreu e o ponto onde nós chegámos. Portanto, eu vou aqui partilhar uns slides com vocês. A Emitec, quando começa o primeiro grande projeto da Emitec ao PEDIP, era criar um laboratório de difração de raio-x, e de fato é o que nós estamos aqui a ver, onde é agora a nossa sala de reuniões. Portanto, foi assim que começou a Emitec a dar algum apoio às indústrias, sobretudo aqui às indústrias da cerâmica, que eram muito preeminentes aqui nesta zona. Damos um pouquinho mais para a frente e vamos para o antiguinho laboratório da absorção e emissão atómica, onde temos estamos aqui a ver um espectrofotómetro de absorção atómica com chama, com câmara de grafite. Vemos lá ao fundo à esquerda o gerador direto, onde nós fazíamos tais em diversas matrizes. Aqui vemos dos primeiros plasmas trabalhar em Portugal, este é um óptico. Nós também fazíamos metais para diversas matrizes. Como fazíamos matrizes algo complexas, tínhamos equipamentos tão bizarros como este que nós estamos aqui a ver, que é um GC FETIR, que já não é muito usual nos dias de hoje, aqui no nosso parte do antigo laboratório de orgânica. O GCMS também, antiguinho. Aqui andamos um bocadinho uns anos mais para a frente, aqui já estamos a olhar para um HPLC, onde fazíamos não voláteis e alguns semivoláteis, fazíamos também aqui neste equipamento. Aqui mais um bocadinho para a frente, já 2010, 2011, nós adquirimos um GCMS para começar a entrar na área dos pesticidas de uma forma mais
mais sólida, o nosso cromatografia iónica antigo, e decidi partilhar outra vez esta fotografia porque este equipamento esteve na Amitec desde 1994 e nós trabalhámos com ele até há cerca de 2 anos atrás, quando começámos as obras, portanto é um equipamento pelo qual nós temos algum carinho porque se aguentou direitinho desde o princípio até ao fim, praticamente, sem avarias absolutamente algumas, coisas menores, mas que fez sempre o seu trabalho. Aliás, parte da acreditação flexível para a grafite e para a chama estavam centrados aqui neste equipamento, portanto, é um equipamento muito nos orgulhamos. Um bocadinho mais para a frente já temos aqui um mais recente, uma absorção atómica mais recente, e nós sofremos obras há pouco tempo ao abrigo do mapeamento dos centros de interface tecnológicos, onde nós fizemos um forte investimento e renovámos praticamente toda a área laboratorial e toda a área de equipamentos para nos reposicionarmos de uma forma muito mais apelante nas nossas áreas de trabalho. O que nós estamos aqui a ver é o nosso laboratório partilhado, que está entre 2 salas limpas, o laboratório de absorção e emissão atómica, o laboratório de cromatografia. Aqui vemos tiro à esquerda e mais à esquerda um oscilador de ácidos de duplo canal, à direita vemos o nosso gerador de água ultrapura tipo 1 e o Element, para nós podermos trabalhar no nosso CPMS. Aqui é onde a magia começa a acontecer. Nós temos aqui mais à esquerda a nossa cromatografia líquida com os detectores típicos normais, um V e um detector de fluorescência. E depois no meio temos o nosso espectro de massa de alta resolução e à direita temos a cromatografia iónica. Esta configuração é única, onde nós temos toda a líquida ligada ao nosso espectro de massa de alta resolução e onde conseguimos chegar a níveis de detecção muito baixas e conseguimos encontrar aquilo que realmente queremos encontrar, às vezes aquilo que não estamos à espera de encontrar. Neste laboratório de cromatografia fazemos os voláteis, os semivoláteis, os não voláteis, tudo o que a cromatografia diz respeito, nós fazemos neste laboratório. Agora aqui com outra imagem, onde ao fundo à direita vemos o GCMS do lado lá, o GCFI do lado de cá, com o automostrador robotizado, com o Whitespace, PME, por aí adiante. E aqui entramos no nosso laboratório de absorção e emissão atómica, onde temos à esquerda uma absorção atómica com grafite e com efeito Zeeman, exatamente à nossa frente um ICP óptico e à nossa direita um ICP-MS. Aqui fazemos então metais, nós aqui abordamos todas as matrizes que são necessárias, onde é necessário fazer uma terminação de metais ou todos inorgânicos, e aqui conseguimos praticamente analisar aquilo que nos propomos analisar. Ao longo deste período, nós fomos a passos solidificando a nossa posição na área dos projetos e também na área do ID, onde temos aqui um breve resumo do que é a nossa evolução enquanto instituição na área dos projetos. Estes últimos que estamos aqui a ver o Inovação Mais, nós estamos num ecossistema de inovação com outras instituições de ensino superior e outros sítios, e este Microtech que tem como objetivo uma validação de tecnologia para terminação de microplásticos em água. Temos também este Cabo do Solo, onde estamos com outro grande consórcio na mitigação para a deposição do carbono no solo, e eu aqui não me queria estar a alongar porque quer a doutora Joana, quer a doutora Joana vai falar um bocadinho mais acerca aqui do nosso projeto, mas depois também todos os participantes vão falar um bocadinho aqui desta temática que é os microplásticos e que envolve um bocado, vai ser a nossa intervenção ao longo deste projeto. Termino só com esta evolução natural do que foi a Amitec, do que foi há pouco tempo e do que será do Avante.
onde nós esperamos todas as colaborações com todos os intervenientes que aqui estão, com todos aqueles que tenham conhecimento do que é a nossa instituição e aquilo que podemos fazer. Tenho a agradecer qualquer questão, estou à inteira disposição. Muito obrigado. Muito obrigado pela fantástica apresentação. Iria então passar a palavra à doutora Joana dos Santos. Eu gostava só aqui de referir um ponto, que este projeto Microteca é cofinanciado pelo Compete 2020, no âmbito do Programa Estrutural Portugal 2020, e portanto digamos que é essa entidade que está aqui em causa. Doutora Joana. Muito bem, eu começo por cumprimentar o painel e quem nos está a assistir, agradecer à EMITEC a oportunidade de falar neste projeto que a CH teve o privilégio de poder apoiar na formatação. Como o Dr. João Lourenço referiu, este projeto, pode passar se não se importar, Dr. Rui, este projeto tem em vista testar, validar um novo método que permita quantificar os plásticos nesta primeira fase, neste projeto em particular nas águas engarrafadas, mas espera-se que seja piloto para poder abranger todas as bebidas e, enfim, até todos os alimentos que tenham embalagens de plástico. Em termos de enquadramento, prosseguindo para o slide seguinte, como o Dr. Rui Cecílio referiu, o projeto tem financiamento do Compete, no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas, num programa que foi especificamente destinado para entidades do sistema científico e tecnológico e, em particular, para as entidades de interface nas quais a EMITEC se integra, e que, para quem está menos familiarizado, os projetos coletivos, os SIAC, pronto, são projetos que visam, em particular neste caso, a transferência do conhecimento, não para uma empresa em particular, mas com uma abrangência que seja, que abrace um conjunto amplo de empresas, neste caso todo o setor alimentar e em particular das águas engarrafadas, e tem também como corolário ser com os seus outputs, com os resultados que venham a sair deste projeto sejam livremente acessíveis a todos e a todas as empresas. Este projeto e este aviso em particular é da autoridade de gestão, a autoridade que vai gerir o programa, é a Agência Nacional para a Inovação. Em termos dos parceiros que estão envolvidos no projeto, temos desde logo os destinatários finais, que no fundo são todas as empresas que trabalham com águas e com as águas engarrafadas em plástico. Também os fornecedores dessas embalagens, na medida em que é precisamente dessas embalagens que deriva a questão dos microplásticos que o projeto se propõe a determinar. Há um conjunto de entidades parceiras, algumas das quais subscreveram desde logo o seu apoio à iniciativa, outros com certeza que serão bem-vindos e desde logo toda a comunidade científica e as entidades do sistema científico e tecnológico, como a Universidade da Beira Interior, a Universidade de Coimbra, a Universidade do Algarve, enfim, serão todos bem-vindos e, como se costuma dizer, são sempre poucos, por muitos que sejam. Também outras entidades que permitam uma maior aproximação aqui em termos da instrumentação científica, desses equipamentos que o Dr. João Lourenço já foi mostrando, alguns dos quais, e que poderão também dar o seu contributo, quer porque são, de facto, as entidades que desenvolvem esses equipamentos que são equipamentos de ponta, quer porque também nessas mesmas entidades, esses fornecedores, provedores tecnológicos, podem também aportar conhecimento através da sua rede de investigadores. Neste caso, a multinacional Unicam Ibérica também está à partida associada desde logo ao projeto.
Depois, aquela que é considerada por norma uma das principais lacunas na inovação no desenvolvimento tecnológico e científico das empresas, que costuma ser apontada um distanciamento entre a realidade empresarial e aquilo que é desenvolvido por estas entidades do sistema científico e, portanto, a AMTEC procurou desde logo facilitar essa articulação com o tecido empresarial, tentando juntar aqui algumas entidades como os jovens para o desenvolvimento do centro, a NERC, a Nova Técnica e outros que se poderão juntar, que no fundo podem aproveitar estas oportunidades decorrentes deste conhecimento que vai ser gerado com o projeto. Em termos de estratégia inerente ao projeto, pronto, desde logo o objetivo final e último do projeto é validar uma nova metodologia que permita então a tal quantificação dos micropolímeros na água engarrafada. Naturalmente que se espera que esse método, que essa metodologia possa ser internalizada pelas empresas do setor e que não só seja internalizada, como as próprias empresas possam tirar proveito desse conhecimento, prestando essa informação ao consumidor, por exemplo, e diferenciando-se de outros concorrentes que ainda não têm essa metodologia de análise e ainda não podem fornecer essa informação aos consumidores e clientes. Pronto, e no fundo, em geral, no fundo sensibilizar também as empresas para as oportunidades que decorrem de projetos científicos e projetos tecnológicos para que fiquem mais despertas para a sua importância. Em termos operacionais, na prática, para se chegar a estes objetivos estratégicos, será necessário mapear as empresas, ou seja, conhecer as entidades empresariais que trabalham nesta atividade, diagnosticar quais são as suas necessidades em termos de parâmetros de qualidade e de segurança e depois propor-lhes um modelo para poderem parametrizar e medirem os microplásticos na água. Visa também testar esse modelo que é proposto junto de um conjunto de empresas que serão também piloto e que permitirão fazer a testagem e a demonstração. E depois, se não se importa, Rui, pedia-lhe o favor, avaliar esses resultados, eventualmente proceder a algumas afinações na metodologia e para facilitar essa internalização de competências, essa incorporação desta metodologia por parte das práticas da empresa, desenvolver um guia para a sua implementação e, de uma maneira geral, ao longo de todo o projeto, como de modo transversal, espera-se promover e disseminar os outputs que sejam gerados no projeto e veicular esta informação junto dos seus destinatários. Para conseguir chegar a atingir estes objetivos, foi desenhado um quadro de atividades que respondem precisamente a esses objetivos. Usando a terminologia que estava prevista no aviso de concurso, essas atividades estão agrupadas em 3 tipologias, a primeira das quais é a elaboração de estudos, pesquisas e diagnósticos, ou seja, estamos a trabalhar um bocadinho a montante da validação, a recolher informação que permita depois avançar com as atividades seguintes. Portanto, numa primeira fase vamos de facto identificar as necessidades, fazer o diagnóstico e para tal têm que ser inventariadas as empresas do setor. O projeto tinha como alvo em particular o Norte e Centro, seriam essas 2 regiões que estariam mais envolvidas aqui nesta fase de levantamento. Depois de recolhidas essas informações, vai ser então parametrizado um novo método de análise em termos dos requisitos e parâmetros, será naturalmente testado junto dessas empresas piloto
que permitirão avaliar a pertinência dos resultados e fazer a sua validação. Para facilitar Dr. Rui, se não se importar a internalização e a incorporação deste novo método, será feita uma matriz técnica com esses requisitos, que é de facto uma fase importante, porque vai permitir que depois, de uma forma mais autónoma, as empresas tenham capacidade de se autodiagnosticarem e avaliarem por si só, usarem no fundo este novo método. E também com base dessa fase de experimentação no terreno, junto das empresas, espera-se construir um guia que apoie as outras empresas a usarem esta nova metodologia. De uma maneira transversal e como já foi referido, estarão sempre presentes as atividades, como também faz parte de um dos requisitos dos esquemas de apoio e ações coletivas, haver de facto uma divulgação que seja ampla e abrangente e que chegue no fundo a todos. E para isso vai ser desenvolvido um plano de comunicação com algumas atividades transversais que têm a ver com a imagem do projeto, depois um website que será o repositório de toda a informação e de todos os conhecimentos produzidos. Naturalmente que nesta altura as redes sociais e os meios digitais terão que ser privilegiados e por isso estão previstos, e também serão realizadas newsletters que permitam ir acompanhando o andamento e o ponto de situação das atividades do projeto. Em termos de resultados, só falando aí nas atividades, em termos de cronograma, o projeto, o que está previsto é terminar em meados de 2023, em junho. Não deixa de ser ambicioso, mas ainda há um ano pela frente para pôr todas estas atividades em prática. No fundo, os compromissos da AMTEC com a Agência Nacional de Inovação relativamente a este projeto foram de criar um novo projeto de interface, que é este Microtech, portanto, a entidade em si envolver-se num projeto de interface com as empresas, que é este projeto, aumentar o número de empresas com as quais têm protocolos ou têm modelos de colaboração. O objetivo foi atingir o mínimo de 10. Atividades de ação, de disseminação, como estes workshops que estão a ser agora feitos no projeto, no início do projeto, mas que serão também realizados depois para divulgação dos resultados. A proposta era 4 e atingir no mínimo 80 participantes nestas sessões. Agora, em termos de abrangência dos meios de comunicação e do projeto, será com certeza com as newsletters, com as redes sociais e com estas ações de disseminação, serão com certeza, acredita-se que será possível muito facilmente atingir um público-alvo de 1000 entidades, 1000 pessoas que no fundo conhecem o projeto e que ficam sensibilizadas, que é para a temática em si dos microplásticos, as que forem especificamente deste setor para a importância e as mais-valias decorrentes da valorização económica desta metodologia, e em geral todas as empresas poderão ficar mais alerta para as vantagens da transferência de conhecimento científico e tecnológico para a competitividade. O projeto é este, estou ao vosso dispor para todas as questões que queiram colocar. Muito bem, muito obrigado, doutora Joana. Penso que foi uma apresentação extremamente elucidativa. Volto a referir, se alguém quiser colocar alguma questão, por favor, esteja à vontade. Iremos então prosseguir para o Dr. Carlos Cardoso. Muito obrigado pela sua presença e força, o palco é seu. Ok, muito obrigado. Vou só aqui partilhar a minha tela. Força.
Ok. Já tive algumas vezes algum problema com isto. Não sei porquê. Agora penso que está ok. Está. Ora, antes de mais, quero agradecer o convite que foi endereçado ao IPMA. Infelizmente, a doutora Narcisa Bandarra não pôde, de facto, dar o contributo dela aqui, por via deste webinar, mas eu, não sendo uma pessoa da área, vou tentar aqui representar o melhor possível e dar conta das atividades que o IPMA tem e também dar conta do conhecimento ou do que se sabe atualmente sobre microplásticos e sobre as linhas gerais de investigação de microplásticos e que tem sido conduzida por várias pessoas, vários colegas aqui no IPMA. Portanto, seguindo, vou, digamos, aqui fazer uma panorâmica geral do que é sabido acerca dos microplásticos. Claro, a nossa ênfase e o problema maior, penso que a nível mundial, é a nível marinho, mas a nossa ênfase de formação profissional é sempre na questão marinha. Nós somos o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Portanto, há esta situação da relevância específica do problema dos micro e nanoplásticos para o biota marinho. Há que depois também olhar para os organismos que são mais sensíveis e que representam, de facto, muitas vezes bioindicadores muito críticos. Há depois os produtos que nós consumimos e que têm origem no mar e que nos expõem a riscos sérios para a nossa saúde, mais ou menos sérios, dependendo, obviamente, da gravidade da poluição e da gravidade da acumulação dos microplásticos nesses organismos que consumimos. Depois também falarei de metodologias que têm vindo a ser implementadas e falarei mais especificamente de um projeto que temos mais recente e que se debruça sobre os microplásticos e sobre formas de tentar combater no universo da aquacultura o problema que representam os microplásticos. Portanto, começando por uma visão global, nós vemos aqui que, de facto, em resultado do grande desenvolvimento da produção, da química sintética, da produção de plásticos desde a Segunda Guerra Mundial, e de facto aqui isto começou por eu sou engenheiro químico, por uma descoberta acidental de um efeito catalisador e da formação de polímeros que não eram inicialmente expectáveis. O que é certo é que as potencialidades imensas deste material e a abundância, digamos assim, de matéria-prima relativamente barata, especialmente petróleo, permitiu um crescimento que se revela exponencial. Inicialmente com maior intensidade nos chamados países do primeiro mundo, mas depois também alargando-se crescentemente e com a emergência de outros países, na China e noutros países. E como nós sabemos, esses países, à medida que vão progredindo para níveis de desenvolvimento semelhantes aos países ocidentais, vão também adquirindo hábitos de consumo semelhantes e vão tendo rácios per capita de geração e de consumo de plásticos e de geração de microplásticos também semelhantes ao Ocidente. O problema é que se estamos com rácios per capita semelhantes e estamos a falar de países que podem ter mais população do que a Europa e os Estados Unidos juntos, há aqui necessariamente um impacto crescente e muito acelerado sobre a produção e sobre os microplásticos. De facto, estes microplásticos resultam da fragmentação progressiva de toda a espécie de resíduos de plásticos que nós, muitas vezes, nem temos consciência, vão sendo colocadas no nosso meio ambiente e que, por ação nomeadamente da radiação ultravioleta, tende a haver o plástico adquire, vai perdendo qualidade e vai se degradando mais facilmente, mas há outros fatores, outros compostos no ambiente que vão facilitando a fragmentação e de facto, à medida que vai fragmentando, vai se espalhando
e vai sendo arrastado pelas chuvas, por vários fenómenos que tendem a transportar estes materiais conjuntamente com outros sedimentos, para os meios aquáticos. O problema, como todos saberão, neste momento, é que os microplásticos têm, de facto, uma lenta biodegradação. E estas partículas mais pequenas que progressivamente, com a abrasão, se vão formando e depois chegamos aos nanoplásticos, pela sua pequenez, são de facto extremamente ubíquos e são extremamente capazes de penetrar nos organismos vivos e surgirem nos tecidos mais impensáveis à partida. E de facto, nós temos aqui duas imagens que são bastante ilustrativas. Temos por um lado a situação espacial e por outro temporal. A nível espacial, nós vemos que há aqui uma grande influência das correntes marinhas oceânicas e que estas correntes tendem a aglomerar e a gerar maiores densidades de microplásticos em certas zonas oceânicas. Portanto, se repararem, a costa portuguesa não está particularmente afetada, apesar de tudo, e, por exemplo, os Açores e a Madeira estão no meio do Atlântico ainda menos, embora haja zonas que são assim mais límpidas ou mais puras, certas zonas, por exemplo, no Atlântico Equatorial. Mas, por outro lado, no meio de certos, que chamam-se aqui gyres, há acumulação bastante intensa, como, por exemplo, no North Pacific Gyre e também no Mediterrâneo. Se reparem, há também densidades elevadas. Por outro lado, espelho daquele grande aumento do consumo de plásticos, há uma geração de microplásticos, de resíduos e uma presença acrescida no ambiente, medida aqui por metro cúbico de água, que tem sido uma parte até 2020 é já observado. Depois temos a previsão, se as tendências atuais se mantiverem, para as próximas décadas, e como veem é uma progressão galopante, exponencial. Claro, o corolário de toda esta preocupação, que é de facto uma preocupação pertinente com esta questão ambiental, tem sido um aumento da investigação e da publicação de trabalhos científicos, e este gráfico aqui no fundo retrata isso. Há um incremento também exponencial dos trabalhos científicos nesta área, o que é um bom sinal. É um bom sinal de que queremos conhecer melhor este problema e que estamos à procura de respostas e de meios de atuar sobre este problema e de o conter. Na verdade, os microplásticos tendem a acumular-se no topo da cadeia trófica, mas, estando os humanos, claro, no topo da cadeia trófica, com exceção de consumo de algas, como aqui eu refiro, há aqui, de facto, um sério problema para a saúde humana, mas também um sério problema para todos os organismos, especialmente aqueles que estão nos níveis tróficos mais elevados. Mas as coisas também não são assim tão simples, porque, como aqui esta imagem reflete, há, por vezes, também situações em que organismos que estão relativamente mais abaixo na cadeia trófica têm, por virtude de diversos fatores biológicos, uma maior propensão a acumular e depois, a nível de intensidade da concentração de microplásticos, estão até pior do que outros que estão acima, pelo menos noutras cadeias tróficas. As cadeias tróficas no oceano têm que se ter atenção que são, de facto, muitas vezes bastante complexas, até se fala de uma teia, muitas vezes. Ora bem, depois, além dos microplásticos em si, há os problemas associados aos microplásticos. É que, de facto, há contaminantes que ou aderem aos microplásticos, porque têm uma forte afinidade química, ou já estão lá inseridos e vão se libertando. Portanto, é o caso dos ftalatos, agentes plasticizantes, que são utilizados no fabrico dos microplásticos e que já são um problema, por exemplo, para quem use muito e reutiliza frequentemente recipientes de plástico. Pelo menos para os plásticos mais antigos sempre foi um problema.
Depois há a questão dos poluentes orgânicos, que tendem a estar, são poluentes apolares, que têm bastante afinidade química para com os microplásticos, e os microplásticos, no fundo, são aqui uma espécie de cavalos de Troia que permitem uma maior disseminação, uma maior propagação, expansão, digamos assim, destes resíduos nos tecidos vivos, e que também os próprios metais tóxicos. Há, de facto, certos metais que têm uma grande afinidade, pelo menos nas suas formas orgânicas, para com os microplásticos. Portanto, há que realmente tomar decisões e empreender projetos e avançar no sentido de conter este problema. E isso passa naturalmente pela redução da utilização de plásticos, mas também por plásticos mais biodegradáveis, ou então por apostarmos em biopolímeros, e nós aqui no IPMA também pretendemos no futuro investigar essa linha a partir de algas, portanto desenvolver biopolímeros com base em polissacarídeos ou outros constituintes de algas. Infinitamente melhor que eu já estou cá. Desculpe, não sei, há aqui uma interferência qualquer. Desculpa, doutor, foi aqui um alto-falante que estava indevidamente ligado. Ok, não há problema. E também, claro, a remoção, se tivermos um efluente que tem altas densidades de material plástico, tentar remover e fazer uso dos 3 Rs, no fundo. Ora bem, quanto às questões metodológicas, são obviamente críticas, porque para nós, o facto de termos nos consciencializado deste problema, especialmente nas últimas 2 décadas, tem a ver com um conjunto de metodologias que têm permitido chegar a todos os tecidos quase e identificar a presença de microplásticos nesses tecidos. Portanto, e esses métodos, em geral, envolvem a digestão de matérias orgânicas. Portanto, aqui nós, no IPMA, estamos mais, obviamente, interessados não tanto nas águas, mas também medimos em águas e sedimentos, mas mais em organismos marinhos, e daí falarmos de digestão. Depois a separação do material plástico e também depois com a devida preparação, a observação ao microscópio, havendo de facto diferentes técnicas de microscopia e outras também, que já falarei mais adiante. E depois para os tais contaminantes associados, que eu já vos tinha referido, ftalatos, outros poluentes orgânicos e metais tóxicos, de facto há aqui também a espectroscopia de absorção atómica, há também ICP-MS, para ftalatos é possível de facto fazer determinações por GC e também por QHPLC, e a mesma coisa para PCBs e outros, penso que também dioxinas, também são problemas contaminantes associados à presença de microplásticos. No fundo, quando se fala de estudo dos microplásticos e de identificar bem os contornos deste problema, existem de facto 4 grandes preocupações: a identificação, a quantificação, a caracterização e o fracionamento. No fundo, a identificação é realmente nós conseguirmos chegar a um determinado tecido e dizer este tecido contém realmente níveis significativos, há aqui presença de microplásticos e depois há o passo seguinte, mas quantos? Qual é a intensidade da presença desses microplásticos? Qual é a concentração? E depois caracterizá-los, que microplásticos, que materiais estamos aqui a falar? E, por último, eventualmente fracionar e conseguir chegar a uma visão mais clara de cada uma das frações que compõem e perceber isso ajuda a perceber a origem e as principais fontes poluentes. E também os riscos para a saúde, porque não são todos, pelo menos possa assumir a priori que os riscos não são todos iguais para todos os polímeros. Ora bem, e aqui temos um exemplo de um fracionamento, a partir, neste caso, de uma ração, exemplo de uma ração da aquacultura, em que há de facto diferentes métodos, umas são solúveis
em certos meios, outras não, e, por exemplo, foi possível ali purificar até chegar ao PET. Também é um exemplo de um polímero. E aqui temos a visão global, digamos, de distribuição relativa de um estudo recente, 2020, da distribuição relativa de microplásticos na água, nos sedimentos e peixes. E em que vemos que há grandes contrastes, há grandes diferenças, e o que está na água e o que depois se retém nos sedimentos e o que de facto depois surge aqui no peixe são bastante diferentes, havendo, como aqui refiro, uma importância desproporcional da poliamida e do polipropileno no caso dos tecidos do peixe. E aqui temos um outro estudo em que participaram colegas nossos aqui do IPMA, e nós vemos aqui a presença em diferentes tecidos no fígado, que talvez não seja assim tão surpreendente, uma vez que está ligado às vísceras, não é? É a víscera, está ligado ao sistema digestivo, mas também, e claro, no trato gastrointestinal, que é a fotografia B, são todos eles microplásticos distintos. Mas depois no D, no próprio músculo. E, portanto, daí que se falar que às vezes, à partida, pelo menos para um leigo, poderia ser surpreendente, e é surpreendente para um leigo, de facto encontrarem-se microplásticos também atravessarem no fundo a barreira intestinal e a barreira que também o fígado constitui e chegarem depois ao músculo e aparecerem aqui noutros tecidos, que obviamente são tecidos que nós depois podemos consumir. E depois temos ainda o caso dos bivalves, que o estudo li deste ano, de 2022, muito recente, e em que aponta para o mexilhão como sendo um excelente bioindicador, porque realmente são organismos, são filtradores, são organismos que são também uns excelentes acumuladores de microplásticos. E aqui isto são imagens que foram retiradas desse estudo e que mostram algumas conclusões interessantes acerca da presença dos microplásticos em bivalves. Portanto, olhando agora para a questão quer peixes selvagens, quer peixes da aquacultura, de facto, a saúde destes próprios animais, o seu welfare e a sua saúde mesmo é vulnerável à presença de microplásticos. E, portanto, daí ser importante, no caso da aquacultura, haver um controle rigoroso da água e mesmo filtragem para remover essas partículas, porque assim estamos a garantir uma maior qualidade das águas da aquacultura. E aqui há uma elencagem de uma série de problemas que podem afetar os peixes, inflamação crónica, bloqueio digestivo, claro, são casos muito graves, danos em diversos órgãos, infecundidade, portanto, todos estes problemas que podem diminuir o crescimento do peixe, ou levar mesmo à morte, ou impedir a propagação, a reprodução dos organismos. O caso dos microplásticos em bivalves, no entanto, é mais preocupante, porque enquanto no caso dos peixes a maior parte dos microplásticos sendo detectada nas vísceras não vai fazer parte da alimentação, uma vez que não consumimos as vísceras dos peixes em geral, na maior parte dos casos. Nos bivalves as vísceras são também consumidas e com isso significa que temos uma maior exposição via bivalves aos microplásticos. Portanto, fazendo aqui uma panorâmica dos riscos para a saúde humana, consumidores usuais de bivalves e de peixes de zonas muito contaminadas, ou então de peixe que é frequentemente consumido inteiro, pode ser o caso da sardinha, por vezes é consumida inteira, estão em risco, não é? Há aqui um risco que precisa de ser avaliado. Existe também, claro, o risco noutros alimentos, como eu comecei por dizer, os microplásticos estão disseminados globalmente, e este risco, atualmente, com os níveis que existem correntemente de microplásticos no meio ambiente, podem estar mais associados a reações imunitárias e a processos inflamatórios. Portanto, pode ser que haja aqui uma ligação entre um aumento da incidência de doenças autoimunes, por exemplo, e a presença
de microplásticos ou então de contaminantes associados a microplásticos no meio ambiente e na alimentação em particular. Na realidade, há ainda outras rotas de entrada de microplásticos, portanto também podemos inalá-los e até mesmo por contacto da pele podemos absorvê-los, portanto eles podem realmente chegar até nós por diversas rotas. Portanto, tendo feito esta panorâmica global, vou falar agora deste projeto, que ainda não temos muitos resultados, que é o nosso projeto MP-RAS. RAS porquê? Porque ele debruça-se sobre os microplásticos, mas num contexto de aquacultura e olhando para uns sistemas específicos de aquacultura, que são os Recirculating Aquaculture Systems. Que são sistemas fechados, em que não há entrada praticamente, a não ser porque há purgas para compensação, entrada de águas externas, e portanto pode haver um controle muito superior das águas. Há também muito menor produção de efluentes, como é óbvio, e a ideia é averiguar de facto até que ponto este projeto em que participa o IPMA, para a espécie que está a produzir neste sistema, que é a corvina, Argyrosomas regius, ver até que ponto este sistema é de facto vantajoso do ponto de vista dos microplásticos e dos contaminantes associados a esses microplásticos, como os agentes plasticizantes e os PCBs, que eu já vos referi. Portanto, este projeto, como digo, está ainda numa fase inicial. Esperamos que, de facto, o facto de serem sistemas fechados permita uma menor exposição dos animais, nas casas corvinas, durante a sua formação e crescimento aos microplásticos, e que elas venham a ter, haja menos na água e haja menos também no peixe. Portanto, isto é uma panorâmica global dos sistemas. Pronto, em suma, como conclusões, de facto, os microplásticos são um grave problema para o ambiente e para a saúde. Há contaminantes ligados ao microplástico que não podem ser perdidos de vista. Existem, de facto, métodos de estudo que abordam vários aspectos deste problema e alguns alicerçados em metodologias bastante recentes, envolvendo FETIR, aquelas várias metodologias que eu fui mostrando. A distribuição por perfil de microplásticos varia entre água, cimento e peixe. Eu mostrei-vos só um estudo, mas há mais estudos que mostram isso. Os bivalves são, de facto, um bioindicador muito importante para a presença de microplásticos e deveremos sempre contemplá-los em projetos de monitorização. E temos aqui ainda soluções para o futuro, como é o caso da utilização de sistemas RAS, e estes sistemas RAS, não só através da utilização de recirculação, da tecnologia da recirculação, mas também, e de filtragem, mas também com recurso a novos plásticos de nova geração, que se fragmentam, neste caso, menos e que, portanto, geram menos resíduos, neste caso, no sistema RAS. Portanto, queremos ver esses dois aspectos a funcionar. Portanto, aqui temos aqui uma pequena súmula de publicações, alguns estudos do nosso grupo aqui no IPMA sobre esta matéria, como Barbosa, Guilhermino. E, pronto, uma mensagem final que eu acho que é importante, que para refletirmos nos nossos impactos no ambiente, de facto não é possível passar um único dia sem causar algum impacto no ambiente, e que cada decisão no cotidiano faz diferença e cada um pode decidir que tipo de diferença pode fazer. Muito obrigado pela vossa atenção. Portanto, estou aqui ao dispor agora para qualquer questão. Dentro das minhas poucas aptidões nesta área, poderei tentar-vos responder. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Carlos Cardoso. Fantástica apresentação. Ponho à disposição se algum dos presentes de facto quer colocar alguma questão ou não. Poderíamos então passar para o Dr. Daniel Etlin, para nos dar uma visão um bocadinho mais técnica sobre esta detecção e quantificação de microplásticos. Obrigado, Rui. Eu vou tentar partilhar o meu ecrã, não sei se tenho que... Dr. Cardoso, eu ia lhe pedir era que descompartilhasse. Sim, sim.
Peço desculpa. Ok, Penso que agora já obrigado. poderá. Já, obrigado. Obrigado, Carlos. E eu agradeço a doutora Cristina o facto de me ter cedido o lugar, mas o meu tempo iria ficar muito apertado para outro compromisso que tenho. Acho que estão a ver o meu ecrã, verdade? Sim, correto? Ok, Sim, perfeito. correto. Só ajustar aqui um bocadinho as coisas. De certa forma, a temática dos microplásticos não é nova, e de certa forma, qualquer coisa assim como 5, 6 anos atrás, começa com o facto de ter encontrado em certas águas engarrafadas material que eventualmente em águas transparentes, águas prístinas e que não devia lá estar, e gerou-se de certa forma alguma pressão social para saber que tipo de material, que tipo de partículas eram essas. Por outro lado, também o facto das ilhas de lixo que estão no oceano, e de certa forma, como bem disse o Carlos, em determinado momento a interação, digamos, simplesmente da nossa civilização moderna com o meio ambiente é inevitável e tem consequências. Eu, de certa forma, sou o encarregado oficial da minha casa de fazer a reciclagem dos plásticos e do papel, e às vezes fico um pouco chocado e, por não dizer, indignado da quantidade de plásticos que, quando vamos ao supermercado a comprar qualquer tipo de material, somos obrigados a levar. E obviamente que isto tem consequências para o ambiente. De certa forma, o microplástico definimos como uma pequena porção de plástico, no tamanho que vai desde 5 milímetros a uma micra, e o polietileno, o polipropileno e o PET são os mais comuns, os que se encontram de forma mais comum, porque também são aqueles que têm uma incidência maior no consumo ao nível global. A partida, as fontes primárias são as partículas que já estão por si designadas para ser pequenas, nos cosméticos, por exemplo, ou as fontes secundárias, que é o rompimento de pedaços de plástico maior, simplesmente porque são jogados ao mar ou à terra sem nenhum tipo de consideração, ou inclusive aqueles que vêm ou provêm simplesmente de uma atividade industrial. Obviamente que, e como também referiu o Carlos, às vezes o problema não é só os microplásticos em si próprios, como eventualmente os componentes que estão associados a eles, não é? O bisfenol, os ceftalatos e os poluentes orgânicos persistentes. E cada um deles, de certa forma, não deixam de ser uma forma indireta de identificar a presença dos microplásticos. Consta-me, por exemplo, que na Universidade Nova estavam a fazer um estudo com as gaivotas e, eventualmente, a presença de eftalatos na gordura das gaivotas, porque a gaivota é um consumidor não só do peixinho, mas também consume lixo, não é? E a quantidade de eftalatos que elas têm são grandes, e alguns desses compostos são disruptores endócrinos, portanto existe a preocupação da eliminação deles das águas naturais, mas também daquilo que enviamos para o mar, não deixa o peixe e a biota em geral de consumir indiretamente. De certa forma, há o interesse de ver como é que isso nos afeta, como que isso nos pode afetar. Existe uma consequência clínica direta pelo aumento do consumo, o potencial aumento do consumo destes microplásticos. Queria dar como exemplo, isto é
é um caso, por assim dizer, real, foram os nossos colegas do laboratório de Paris que filtraram o resíduo ou uma garrafa de polietileno, não é? Que eles tinham no seu próprio, na sua própria cantina, em um filtro de silicone, e este é o resultado, não é? Tecnicamente, cada pontinho escuro que nós vemos na fotografia é uma partícula que pode ser classificada como micropartícula. Não sabemos ao certo, simplesmente olhando para a imagem gráfica, se é uma partícula que pode ser tóxica ou potencialmente tóxica, ou seja, se são plásticos ou se são componentes inorgânicos. E disso que se trata, de certa forma, na tecnologia associada, não é? Reparar ou tentar isolar, de certa forma, a resposta que temos na nossa imagem visual contra uma imagem mais espectrométrica direta. A água da torneira reservada ou guardada em tanques se obtém uma figura de género potencialmente semelhante. Agora, obviamente que os plásticos e polímeros são potencialmente tóxicos, e carbonatos, silicatos, não de metais pesados, obviamente, alguns óxidos, proteínas que possa haver, algas que possa haver nessas águas, ou fosfatos, são de natureza menos tóxica e, a partida, não seriam de grande preocupação. Portanto, o desafio está o desafio nesse sentido, em tentar identificá-los de forma seletiva. Como podemos diferenciá-los, pelo menos de forma direta, olhando simplesmente para um filtro de água e tentando identificar um outro? Existem duas tecnologias que são as mais utilizadas hoje em dia. Uma delas é a microscopia por infravermelho por transformada de Fourier, e a outra é a microscopia Raman. Ambas as técnicas são técnicas espectrométricas e, de certa forma, conseguimos obter a impressão digital química de um polímero ou de um grupo químico que pertence ao polímero. Neste caso, o infravermelhos por transformada de Fourier funciona por absorção molecular e, no caso do Raman, é a partir da excitação por um laser e a emissão a captação da radiação emitida por esse polímero. Só para ter um pouco a imagem de um dos microscópios de Raman, que é o que está na parte superior, e um microscópio de infravermelho. O que são partículas abaixo de 100 micros, em geral, requerem algum tratamento microscópico. Temos que focalizar, de certa forma, não só o laser, mas também a radiação que vai incidir por cima da partícula. Portanto, a partida, o benefício direto que me dá a espectroscopia é a capacidade de poder medir partículas pequenas e a capacidade de poder, de certa forma, automatizar essa medida dentro do possível. E ambas as tecnologias me permitem fazer as duas questões. Portanto, este seria um workflow típico de trabalho, onde teríamos eventualmente na biota ou nos peixes uma evidência indireta, mas tendo matéria orgânica somos obrigados a digerir ou a eliminar todo o que é a proteína, sensivelmente, dessa matéria orgânica, e no caso das águas teríamos uma evidência mais direta, porque seria ou bastaria uma simples filtração. Me refiro a águas, obviamente, que tenham uma quantidade de matéria orgânica muito baixa, seriam as águas engarrafadas ou a água para consumo humano. A seguir fazemos uma filtração e fazemos uma leitura que está um pouco condicionada à capacidade de cada uma das tecnologias e o tamanho de partícula que queremos visualizar. Se é acima de 10 microns, optaremos habitualmente por micro FTIR, e abaixo de 10 microns
por micro-Raman, e caracterizaríamos o polímero e contaríamos as partículas que teríamos num certo volume de água. Tínhamos comentado que também há algumas evidências indiretas, e uma delas pode ser pura e simplesmente a evidência, o aumento da quantidade de metais pesados, porque não deixam de estar alguns deles presentes e são indicadores da presença de plásticos nos organismos aquáticos. Isto simplesmente um artigo e uma referência a um artigo. Portanto, este seria uma imagem típica de um filtro onde adquirimos filtramos um certo volume de água e adquirimos a informação visual de cada um deles e a informação espectrométrica. Cada partícula que vocês observam aí é um polímero diferente, que foi identificado de forma seletiva pelo espectro de infravermelho. A análise pode ser feita por transmissão, ou também pode ser feita por contacto, e podemos fazê-lo através da análise da imagem, o mapeamento desse filtro. Neste caso, quando falamos em imagem ou imaging, fazemos toda a análise da superfície, de forma global. Vamos tirando, por assim dizer, pequenas fotografias desse filtro, que pode ter 1 centímetro por 1 centímetro aproximadamente, em micro fotografias que vamos colando uma ao lado da outra. Simplesmente temos muitíssima informação para processar, porque podemos chegar a ter 100.000 pontos de leitura nesse filtro. Ou podemos fazer, de certa forma, por transmissão, ou seja, o que se pretende aqui é analisar especificamente só as partículas e de forma individual. Então, teríamos eventualmente uma quantidade de partículas que vai estar entre 1 a 1000, talvez pode ser mais, mas teríamos que, de certa forma, ajustar o nosso tamanho para que seja rentável também a nossa leitura, o tempo e a quantidade de partículas que conseguimos analisar, e a análise vai ser pura e simplesmente mais rápida, me permite eventualmente uma certa monitorização de qualidade da qualidade da informação e da velocidade obtida em cada leitura. Um workflow típico seria, depois da filtragem, tanto no Raman como na microscopia de infravermelho, localizar visualmente a partícula, simplesmente há uma análise informática dessa imagem, um processamento onde vamos a conseguir contar o número de partículas e o tamanho relativo delas, e depois o microscópio, o que vai fazer, o espectrômetro, neste caso, vai movimentar-se especificamente para cada partícula identificada e retirar o espectro tanto da absorção molecular como da emissão por Raman. Logo, com a ajuda ou recurso a bibliotecas específicas, vou conseguir identificar ou tentar identificar esse polímero, que às vezes não é o polímero em estado puro, muitas vezes está degradado por oxidação, ou está inclusive misturado com outro tipo de polímeros, e acontece isto muito na água do mar ou nas estações de tratamento. E o que se pretende, de certa forma, é identificar mais rapidamente para poder remediar uma ou outra situação. Deixo só a título de exemplo a possibilidade de poder eventualmente filtrar depois essa informação pelo tipo de polímero que temos ou que estamos a visualizar. Às vezes as imagens não são só de partículas, mas também de fibras. A lavagem da roupa aporta uma grande quantidade neste momento de microplásticos às estações de tratamento de águas residuais, indiretamente também são fontes de poluição bastante importantes. Não vou passar o vídeo, ele está disponível eventualmente até no site
da termo científico, mas tem um vídeo onde mostra como é o funcionamento em rotina de um sistema deste tipo, e podem visitar esta página em particular, onde tem ainda também mais informação, notas aplicativas e alguma discussão acerca das partículas processadas ou microprocessadas. Agradeço muito o vosso tempo, a vossa paciência e a vossa disponibilização para este convite. Se tem alguma pergunta a fazer, estou aqui para vos acompanhar e eventualmente também para poder ajudar no que seja possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Daniel. Fantástica apresentação. Quero lhe agradecer mais uma vez a sua disponibilidade para colaborar com a EMITEC neste evento. Ponho à disposição, se alguém de facto quer colocar alguma questão. Muito bem. Vamos então continuar. Sra. Professora Cristina Almeida, obrigado também por estar presente e ter acedido a esta alteração, esta ligeira alteração de horário. É um gosto tê-la aqui. Esteja à vontade, o palco é seu. Eu acho que os meus colegas, o Dr. Daniel e o Dr. Carlos, facilitaram-me um bocadinho a vida, porque quando a gente fica para o fim, isto foi tudo planeado. Eu tenho menos coisas com me preocupar para dizer. Portanto, vou aqui partilhar. Acho que já estão a ver, não sei. Já estão a ver a tela? Estamos a ver, estamos, Sr. Professor. Pronto. Bem, antes de mais, queria agradecer o convite feito para a EMITEC, nomeadamente o Dr. Rui Cecílio e o Dr. João Lourenço, que fizeram efetivamente o convite para aqui estar presente. O que é que eu queria, porquê este meu interesse nos microplásticos? Portanto, o trabalho que eu vou apresentar aqui não é feito efetivamente na Faculdade de Farmácia. Eu há muitos anos trabalho com a empresa portuguesa das Águas Livres e, portanto, no meu ano de sabática, e estava-se já a falar muito de microplásticos, eu achei que era um tema interessante para parar um ano e dedicar-me efetivamente à análise de microplásticos. Também apanhou o confinamento, como todos nós, o aparelho chegou no final da sabática. Isto quer dizer que, efetivamente, eu nesta altura, como eu digo, se nós fizermos a nossa progressão e o nosso aumento de conhecimento, eu considero-me ali aquela rapariguinha que efetivamente já não gatinha, mas já sabe umas coisas de microplásticos, pelo menos do fetir com que estou a trabalhar. Como é que eu dividi esta apresentação face ao interesse e à conversa que eu tive com o Dr. João Lourenço? Portanto, eu vou falar um bocadinho pelos contaminantes de interesse emergente, nomeadamente os plásticos e os microplásticos. Acho que os meus colegas que falaram anteriormente já me ajudaram muito, já também completaram essa informação. Falar um bocadinho de toxicidade, embora não seja a minha área da especialidade, os desafios analíticos, os métodos disponíveis, e trago aqui um caso de estudo que efetivamente não é um estudo meu, embora eu já tenha andado aqui a fazer alguns testes com águas engarrafadas, água de consumo humano. Eu, nesta altura, efetivamente, a minha preocupação é, como eu costumo dizer, dominar a fera, que é o aparelho, efetivamente ver as potencialidades, os problemas, o problema do controle de qualidade, que eu acho que efetivamente é um desafio grande que temos. Portanto, como nós sabemos, efetivamente, face à utilização massiva dos plásticos, eles estão distribuídos nos vários compartimentos ambientais, quer no ar, quer no sol, quer nos vários recursos hídricos, quer eles sejam de origem marinha, quer sejam os recursos hídricos doces, nomeadamente as águas superficiais doces, os rios, as albufeiras. E, face à utilização massiva e às várias vantagens que são reconhecidas no plástico, cada vez mais nós estamos a utilizá-lo. O que nós sabemos também é que, desde a década de 80, efetivamente tem-se assistido a um consumo massivo de plásticos pela sociedade a nível global, que já em 2015 estava contabilizada numa produção de cerca de 300 milhões de toneladas. O que é preocupante é que de 2015 para 2017 a produção mundial aumentou 20 milhões de toneladas, e se incluirmos as fibras vai a 407 milhões de toneladas, e face ao aumento exponencial da população, portanto ao aumento demográfico, pensa-se que em 2025 nós vamos duplicar este consumo. E se olharmos para o nosso gráfico da direita, portanto 40% efetivamente do consumo de plástico está associado ao material de embalagem e, portanto, é aí que
pensa-se que tem que haver efetivamente uma alteração massiva do comportamento da população, mas temos depois todo o material de construção, a indústria automóvel, entre outros. Considerando também os plásticos, os que estão os mais representativos, aqueles que são mais encontrados, temos a dominar o polietileno, seguindo o polipropileno, o cloreto polivinil e outros. Portanto, mas estes não são os únicos. Mas também já o Dr. Carlos Cardoso mencionou, efetivamente não temos só o problema dos plásticos, temos o problema das substâncias orgânicas absorvidas aos plásticos e que efetivamente podem ser. E também temos, no caso concreto das águas de consumo, não nos esquecermos que o plástico efetivamente tem a capacidade de permitir um bom desenvolvimento de biofilme e, portanto, pode estar ali retido algum material de origem microbiana. E temos também as substâncias que são utilizadas efetivamente como aditivos da produção de plásticos. Se olharmos para a produção a nível global e se virmos e tomarmos atenção ao aumento expectável da população a nível mundial até 2050, é expectável que este problema de plásticos tenda a aumentar, portanto temos que efetivamente fazer alguma coisa. E também se olharmos, compararmos o gráfico da esquerda em que comparamos efetivamente o lixo dos plásticos, mas o lixo per capita, verificamos que efetivamente há países onde esse problema é mais significativo, nomeadamente nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. E, portanto, estes países que também têm uma população mais aumentada, se não houver alterações legislativas, efetivamente este lixo vai ser cada vez mais significativo. Quer dizer que, efetivamente, a nível da sociedade, temos que mexer quer na produção, quer na utilização dos plásticos, mas também não nos podemos esquecer que isto vai ter um impacto significativo na economia, o que faz algum travão a algumas medidas que pensam ser vantajosas para travar este problema, mas que estão a surgir, embora não à velocidade que nós queremos, algumas medidas legislativas de restrição da utilização dos plásticos, e essas medidas têm vindo a ser tomadas em função do quê? Do conhecimento, quer no impacto na saúde humana, quer nos ecossistemas, que neste caso eu acho que o grande motor, o grande travão neste processo tem sido efetivamente o impacto nos ecossistemas, nomeadamente nos ecossistemas marinhos. Portanto, tem sido o problema já mais bem documentado nos ecossistemas marinhos é que tem levado a que haja algumas alterações na restrição da utilização de plásticos. Nós, por exemplo, a nível doméstico conhecemos, por exemplo, quando retirarmos os plásticos de forma gratuita, por exemplo, nos supermercados. Mas se isso foi uma medida até com o problema das tartarugas e do impacto dos plásticos a nível das tartarugas, das aves marinhas, nós sabemos também que cada vez mais nos hipermercados a utilização de plásticos é massiva. Eu penso, por exemplo, sempre na charcutaria, que é uma utilização de plástico abusiva que realmente não faz muito sentido. A nível da água, portanto, a opinião, os dados da investigação fez com que a nova diretiva da água de consumo, destinada ao consumo humano, portanto, uma diretiva de 2020, já contemple os microplásticos no grupo dos contaminantes de interesse emergente. E vai um bocadinho mais à frente. Também já propõe que até 2024 seja implementado ou seja selecionado metodologias para a monitorização dos plásticos, que se houver necessidade e se os estudos assim o verificarem ou conduzirem a esse efeito, pensa-se que os microplásticos também farão parte da lista de vigilância ou watching list da Diretiva Quadro da Água e que é importante que até 2029 estejam efetivamente, portanto, até lá hajam estudos conclusivos que não nos há nesta altura sobre o impacto na saúde associado aos plásticos. A própria Organização Mundial de Saúde, todo o trabalho que tem sido feito, ainda não há efetivamente dados concretos para chegarmos a factos efetivamente desse impacto. Todos os estudos indicam que, mas efetivamente estes estudos não são conclusivos. Falando um bocadinho nos plásticos, já há muita coisa aqui foi dita, portanto nós podemos, efetivamente, o nosso problema são estes polímeros sintéticos, podemos classificá-los quanto ao tipo, mas não nos podemos esquecer também de uma série de substâncias, elas também fazendo parte dos plásticos e que muitas vezes têm uma toxicidade igual ou superior a esses plásticos, nomeadamente as substâncias que são utilizadas no fabrico dos plásticos, os pigmentos, os enchimentos, os retardantes das chamas, os estabilizantes, os plastificantes, e portanto não podemos separar o problema da toxicidade dos plásticos em si, do polímero em si, destas substâncias que fazem parte do próprio plástico.
Também já se falou aqui, portanto, nós podemos ter efetivamente o plástico primário, aquele que é lançado no meio ambiente, porque todos nós contribuímos para essa contaminação, mas temos, devido aos efeitos ambientais, nomeadamente a luz ultravioleta, entre outras, eles podem se degradar e dar origem a plásticos mais pequenos, e quanto mais pequenos, o problema da toxicidade não fica menor, pelo contrário, aumenta devido à possibilidade de integração desses microplásticos nos tecidos dos organismos vivos. Podemos ter uma classificação em função do tamanho. A classificação atualmente mais utilizada é que se considera microplásticos todos os plásticos com uma dimensão inferior a 5 milímetros. A seguir começam a haver ali algumas subdivisões, aquela escala que eu tenho azul e verde, mas estas subdivisões têm muito a ver com a capacidade analítica, isto é, com a divisão e a capacidade que os equipamentos têm de monitorizar, mas pensa-se que temos que avançar para outra classificação dentro dos microplásticos, em que os dividimos abaixo de 5 milímetros. Porquê? Porque todos estes plásticos com dimensões inferiores a 0,1 micrómetros e inferiores a 1 milímetro, portanto, os nano e estes microplásticos mais pequenos, e efetivamente é que pensa-se que são aqueles que vão ter um impacto significativo a nível da saúde humana. Claro que também podemos classificá-los contra a forma, em fibras, pérolas, contas ou esferas, espuma, fragmentos, e aqui nas pérolas ou contas aparece agora um termo em inglês que não há muito tradução, que são os nurdles, e que efetivamente são um contaminante ambiental, principalmente do meio marinho, muito importante, porque os nurdles, no fundo, é a matéria-prima para a produção do material plástico, que é comercializado sob a forma de esferas. E, por exemplo, já houve um acidente, houve um derrame a nível do oceano, e, portanto, aquelas esferas foram parar, por exemplo, à Austrália, e a dificuldade de remoção, o impacto que teve nos ecossistemas, foi brutal. Porquê? Porque é tudo um material muito uniforme, muito pequeno, e que efetivamente é incorporado quando os animais aquáticos se alimentam. Claro que estes microplásticos, temos várias vias de exposição, são comuns no homem e nos restantes animais. A diferença nos animais é se eles são terrestres ou se são aquáticos. Efetivamente temos a via dérmica, a via oral e a via inalatória. E no caso humano, efetivamente, há uma grande preocupação a nível da água, quer seja a água de consumo humano, quer seja a água engarrafada, a nível dos alimentos, e a primeira preocupação, até porque sabia-se que existia, não era preciso analisar, são os produtos de cuidado pessoal, nomeadamente os cosméticos, e, por exemplo, a legislação a nível dos cosméticos já alterou, já é proibido utilizar esferas de plástico nos produtos cosméticos. Portanto, isso que a indústria cosmética já se está a movimentar no sentido de arranjar um material alternativo. Claro que aparecem já alguns dados alarmantes, portanto, da exposição, o tamanho, o número de partículas a que estamos expostos, quer via inalatória, quer via gastrointestinal, quer via dérmica. O que nós sabemos também, e a grande preocupação, e porquê que é preocupante? Porque, efetivamente, se os microplásticos aparecem nas fezes, se os microplásticos aparecem na placenta, se os microplásticos aparecem, efetivamente, no aparelho respiratório, a grande dúvida é se estes microplásticos têm a capacidade de atravessar as barreiras, entrar em sistema circulatório, porque aí, efetivamente, eles podem aparecer em qualquer órgão, em qualquer parte do organismo. E, portanto, que a nível de toxicidade, a nível da saúde humana, o grande desafio é estudos que comprovem que estes microplásticos conseguem passar as barreiras membranares. Há alguns estudos que já indicam alguns plásticos, os mais iónicos, em determinadas condições de pH, já há alguns estudos que indicam os mecanismos de incorporação, mas não é transversal a todos estes microplásticos. Portanto, a nível analítico, nós podemos dividir isto em duas fronteiras grandes. A nível analítico, porquê? Porque também é consensual nos relatórios, quer da CEPS, quer da Organização Mundial de Saúde, que efetivamente há uma sobrevalorização do número de microplásticos contabilizados em todos os artigos que estão publicados, e que efetivamente não há um controle de qualidade, a identificação correta desses plásticos também não está provada. Portanto, tem que haver, a nível analítico, métodos, e os estudos têm que provar que efetivamente os plásticos estão a dizer que a água tem, efetivamente tem, a identificação, que forma esse plástico tem, qual a dimensão e qual a correspondência. Até quem começa a trabalhar vê. Eu, por exemplo, transitei da cromatografia para o FTIR, e uma das dificuldades que eu tenho, o que é um método aceitável neste deduziamento analítico. Por outro lado,
temos que ter métodos validados e se efetivamente queremos reportar para o exterior um resultado e não criar alarmismos falsos, efetivamente temos que ter um método que comprove efetivamente quando a gente diz que o plástico X existe em tanta quantidade que isto é verdadeiro. A nível da toxicidade, efetivamente, a maior parte dos estudos são feitos quer em culturas solares, quer com roedores, quer com espécies aquáticas. Efetivamente, há estudos que comprovam, o Dr. Carlos Cardoso também veio confirmar, que efetivamente há incorporação destas partículas, e já apareceram em vários sítios com partículas inferiores a 10 micras. Efetivamente, alguns estudos que indicam com partículas inferiores a 0,1 micras, efetivamente pode haver alteração da função renal e quer da função hepática, mas efetivamente não há estudos conclusivos desse efeito. E há outra coisa que efetivamente é do desconhecimento global. Como é que se deu a absorção, como é que se deu a distribuição, como é que se deu a metabolização e a excreção destes microplásticos a nível do organismo. Portanto, tudo isto é um desafio muito grande, efetivamente, há vários grupos de investigação já a trabalhar nestas áreas. No fundo, analiticamente, e é aquilo que me traz aqui, a área, efetivamente, onde eu trabalho, qual é o objetivo? Nós queremos só fazer um screening, isto é, tem, não tem, qual a maioria, queremos fazer, efetivamente, uma avaliação da qualidade de um produto, que eu acho que é premente, quer nas águas engarrafadas, quer nas águas de consumo, e outros grupos estão a trabalhar efetivamente qual o impacto na saúde humana, qual o impacto no ambiente. A nível da saúde humana, e também há agora um artigo recente de 2022 que diz que efetivamente é bom irmos beber um bocadinho do conhecimento que temos às próteses, aos implantes dentários e vermos efetivamente quais são os mecanismos, os estudos de toxicidade que se fizeram, porque a utilização deste material plástico a nível da saúde humana já existe. Portanto, vamos ter que ir beber um bocadinho dessa informação para fazer este caminho agora com os microplásticos. E, portanto, o que é que se pretende monitorizar nas águas? Acima de tudo, temos que saber que tipo de plástico aparece, a quantidade, a dimensão, e estes resultados destinam-se aqui. É só investigação, é um laboratório oficial, é um laboratório acreditado, porque, efetivamente, os artigos que estão publicados, reparem, o número de artigos sobre plásticos é muito grande. Mas, por exemplo, o relatório, há 3 artigos que têm controlos. Mais nenhum artigo tem controlos. Os métodos de amostragem, portanto, a variabilidade de resultados, comparar, e aquilo que eu trago aqui, portanto, para as mesmas matrizes, nós temos disparidade de resultados de 0 a 10 à quarta. Portanto, têm, não têm. O que é que diferencia estes resultados para a mesma matriz? Portanto, por isso temos que definir bem os métodos, qual o objetivo, qual o controle de qualidade. A nível de técnicas analíticas, e o Dr. Edwin já falou aqui um bocadinho, efetivamente há 5 técnicas muito utilizadas na monitorização dos plásticos: a microscopia Raman, o FTIR, a pirólise e cromatografia gasosa, a absorção térmica associada à cromatografia gasosa e espectrometria de massa, e efetivamente a microscopia eletrónica de varrimento. Claro que a seleção, como qualquer método, a gente temos sempre aqui, há aqui 3 fatores: o tempo, o custo, a seletividade, e à partida, na maior parte dos estudos, entram aqui estas 3 metodologias as mais utilizadas. Eu fiz aqui um quadro para comparar. Efetivamente, a pirólise e o GCMS permite uma análise quantitativa pelo número total da massa de partículas, mas efetivamente não nos diz qual é o tipo de plástico. Também é um ensaio, é um método destrutivo, não dá-nos informação morfológica, portanto, para as águas, quer as águas de consumo, quer as águas engarrafadas, efetivamente não é uma técnica a apostar. Entre o FTIR e o Raman, depende dos nossos objetivos. Tem os dois uma qualidade que é fundamental, é a informação morfológica, a identificação química. Claro que o Raman, se queremos vir para partículas inferiores a 10 micrômetros, que é uma limitação do FTIR, efetivamente temos que ir para Raman. O único problema do Raman, efetivamente, é a interferência se houver material fluorescente. Independentemente disso, portanto, no fundo, isto é um esquema típico que aparece muito associado. Isto divide-se maioritariamente a nível de águas em 2 técnicas, quer a microscopia de Raman, quer o FTIR, com as várias modalidades do FTIR, quer que queiramos analisar um plástico maior. No caso dos oceanos, muitas vezes temos que identificar, ou, por exemplo, no organismo, uma peça que se identificou, efetivamente, o FTIR com o ATR é o mais utilizado. No caso das águas, efetivamente, utiliza-se o FTIR e com o imaging. E à partida temos um fluxograma aqui típico, temos que selecionar a amostra, fazer um pré-tratamento, fazer, normalmente, no caso da água,
nomeadamente a água de consumo e a água engarrafada, é um processo mais simples. Porquê? Porque só temos que fazer uma filtração. A gente, quando ouve dizer isto, uma filtração é um processo simples, uma operação unitária. Mas aqui entra outro problema, que filtros utilizamos? Porquê? Porque se queremos quantificar partículas pequenas, nós temos que trabalhar em transmissão. E em transmissão com o FETIR, efetivamente, o único filtro que nos dá para apanhar a gama toda de número de ondas é efetivamente filtros de sílica, porque senão temos zonas espectrais que não temos sensibilidade nenhuma e, consequentemente, o nosso espectro não vai ser de qualidade, o que vai dificultar a identificação. Então, temos aqui vários filtros, efetivamente, se queremos trabalhar em transmissão, isto é, com partículas mais pequenas, temos de trabalhar com a sílica. O tamanho das partículas, o modo de aquisição de espectros, podemos trabalhar em transmissão ou em reflexão, partículas maiores nós vamos para a reflexão, e o preço, porque muitas vezes, em alguns trabalhos que eu tenho visto, eu acho que o único fator que foi considerado para a seleção dos filtros, efetivamente, foi o preço. Portanto, temos aqui, efetivamente, a nível de transmissão e de refletância, as limitações, se queremos fazer um espectro completo, e daí, se olharmos para o gráfico A, os filtros de sílica são os únicos de 4.500 número de onda, centímetro menos 1, portanto, em número de onda, dá-nos um espectro energético perfeito em toda esta gama. Portanto, podemos trabalhar nos equipamentos em transmissão e reflexão. O ATR muitas vezes é utilizado para as partículas maiores ou para fazermos a identificação de plástico a nível das águas. Efetivamente, se queremos identificar todas as partículas que estão no filtro, é impossível, se nós fizermos uma filtração da água e formos ir identificar cada uma daquelas partículas ponto a ponto. Interessa-nos o mapping e que o software resolva esse mesmo problema. Para darmos uma noção, os nossos filtros de sílica são de 1 por 1 centímetro, normalmente após filtração o que nós temos, no fundo nós temos aqui a ocular do microscópio, que é a zona do stage, e normalmente o nosso filtro, o que é que nós vamos selecionar? Se o filtro é de 1 para 1, dificilmente nós conseguimos apanhar de 1 para 1, normalmente trabalhamos ao 0,6 por 0,5, mas mesmo que nós tenhamos campos de medição de 100 micros, isto no fundo equivale a que nós façamos 30 medições. E em cada uma destas medições ele vai identificar todas as partículas que está dentro destes quadradinhos. É bom, só que o processo torna-se muito lento. Eu estou a fazer em média 2 a 3 amostras por dia, portanto, terem atenção que, consoante o tipo de análise e no vosso projeto, é uma coisa que tem que se contemplar. Claro que é imperativo e, portanto, qualquer resultado, querem águas de consumo, quer águas afadas, qualquer método analítico, e hoje já falámos aqui, o Dr. João Lourenço a falar em acreditação, é impensável lançar qualquer resultado sem passarmos por um processo de validação. E a validação aqui traz alguns desafios. Começa logo pelo problema, temos que ter padrões que não existem a nível comercial, disponíveis para a quantificação. E os padrões que há são todos comercializados nos Estados Unidos e temos um problema. Esses padrões são todos esféricos, que não são detectados no mapping, por exemplo. Esse é o desafio que eu estou a ter agora. Portanto, nós temos aqui uma série de itens que têm que ser ultrapassados na quantificação dos microplásticos. No fundo, e de acordo com a norma que já saiu, na amostragem. Primeiro, no caso das águas, e eu agora já direcionei muito isto para águas, temos que nos preocupar com o quê? Nós queremos amostras pontuais ou queremos amostras compostas? Na redistribuição, se calhar, temos que ter amostras compostas. Que volume mínimo? Por exemplo, tudo indica que na torneira temos que ter no mínimo 1 litro, na água superficial, para ser representativo, 500 litros, por exemplo, em água engarrafada, uma amostra, para ser representativa, anda à volta de 10 litros. Isto mais ou menos já é consensual. Outra coisa, desculpem. Outra coisa que temos que ter em atenção é efetivamente o ar ambiental. Por exemplo, eu há amostras, eu já estou a trabalhar numa câmara de fluxo laminar, já tenho que ter atenção a tudo o que é plástico no ar, já comprei um contador de partículas para dentro da câmara, tenho que ter atenção à bata que eu uso. E porque eu, antes de pensar em ter uma análise e de reportar um resultado, eu tenho que ter atenção qual o número de partículas do meu branco. Eu dou-vos um exemplo. Eu, no sistema de água ultrapura, eu tenho que tirar 6 litros de água de manhã para ter um branco para o retiro. Porque se eu tirar a minha amostra 1 ou 2 litros, eu vou ter uma série de partículas, uma série de plásticos, e se eu fizer uma diluição da minha amostra, ou se tiver que utilizar um tensioativo e tenho que prepará-lo em água ultrapura, as partículas que eu vou contar não é da minha água, é da água ultrapura. Portanto, é preciso ter atenção se todos estes problemas. Temos que ter controlos.
Temos que ter um número de controlos maior ou igual a 3, temos que ter controlos negativos, nomeadamente a água ultrapura, temos que ter controlos positivos, temos que ter vários tipos de polímeros, diferentes classes, diferentes tamanhos e a recuperação do número de partículas. Eu a seguir vou reportar um resultado que eu digo, a minha água tem um determinado número de partículas por litro. Portanto, eu tenho que ter atenção se quando efetivamente uma amostra, eu só posso comprovar isso com a recuperação, eu tenho que ter um polímero, não é, com determinado tipo de partículas, em que eu fortifico a água, eu tenho que ter a noção se o meu equipamento efetivamente está a contabilizar este número de partículas. O pré-tratamento, no caso das águas, nomeadamente a água de consumo, água engarrafada, praticamente não temos matéria orgânica em concentração significativa. Em algumas amostras, há quem diga que possivelmente temos que fazer uma digestão, mas normalmente é feita através de sistemas enzimáticos, mas tem que ter atenção à salinidade se estiver a trabalhar, por exemplo, com uma água marinha, e à aderência dos microplásticos. Porquê? Porque no equipamento, esta aderência dos microplásticos falsifica-me o quê? Ou altera-me o resultado do tamanho da partícula. Daí que o trabalho nós temos que ver qual a concentração de tensioativo para que as partículas fiquem separadas, para que os espectros sejam de qualidade. Também só validamos o resultado quando mais de 25% do filtro é analisado, para termos uma representatividade do todo, o número de partículas é superior a 50, quer dizer que eu tenho que ajustar a minha toma da amostra para que o número de partículas contabilizado seja superior a 50 e o sistema tem que me identificar mais de 50%. Já há norma para isto, portanto eu não posso violar estes itens, que já tenho norma que me faz este grau de exigência. Portanto, a filtração é simples, portanto, aqui à direita tenho os tais filtros de sílica que funcionam, parece um vidro, por isso é que está ali a refração toda, ficou assim muito multicolor cola. No fundo é uma filtração simples, mas que reparem que este filtro, que é um filtro de 1 por 1 centímetro, para nós foi um desafio, porque até o sistema que vem da Termo diz o processo, eu sempre que montava este sistema, este copo, por exemplo, de filtração, este sistema, por exemplo, não é vendido a nível da Europa. Só é vendido nos Estados Unidos porque o filtro é muito pequeno, este copo é muito pequeno, não há venda no sistema nacional. O que é que acontece? Nesta altura já retirámos o quê? Este sistema de PTFE. Porquê? Porque a pressão que se fazia quando se punha a mola era suficiente para quebrar o filtro, porque estamos a falar de um filtro de 100 micras de espessura. E, portanto, já em trabalho com a Termo, os colegas italianos, por exemplo, já retiraram e realmente não há alteração nenhuma, a filtração corre bem, não partimos filtros. Portanto, o sistema, o Dr. Elton já mostrou aqui, portanto, eu estou a utilizar o microfetir. O que é que temos que ter atenção? Diariamente temos que ter um bom depósito de azoto. Porquê? Porque o sistema diariamente temos que colocar azoto. Porquê? Porque temos um detector de MCT. Temos o stage, podemos pôr que carregar com 3 filtros e ele depois nós selecionamos, portanto, como se fosse, no fundo, o sistema do microscópio a funcionar. E a seguir, efetivamente, ele faz o mapping, aquele sistema todo que o Dr. Etlin mostrou, e a seguir dá-nos um relatório em que identifica no nosso campo o quê? Cada cor com uma substância, cada espectro, ele identifica qual é a substância e, muito importante, o match. Isto é uma imagem da Termo, tipo que eu estou aqui a falar e o trabalho eu estou a fazer na EPAL, portanto eu não podia trazer resultados das minhas amostras. Trago aqui de um trabalho que se fez em paralelo, o que nós agarramos num tubo de polietileno de risca fina, utilizado no sistema de distribuição da rede pública, e utilizámos o quê? Pusemos uma determinada massa de tubo, em 100 ml, filtramos e reparem, este tubo dá-nos 1280 partículas. Portanto, ele foi fazer 1280 espectros. E, portanto, dá-nos a seguir, destas 1280 partículas, só não nos identificou 2, tudo o resto, e reparem, ele tem o pormenor polietileno e com aditivo. O match, nós estamos a avaliar, por exemplo, o que é um bom match no microfetir, dá-nos a área ocupada pela partícula, a largura, o comprimento, desculpa, e a largura da partícula. Portanto, isto são os relatórios a seguir. Claro que nós temos que depois ir trabalhar esta informação. E reparem, neste caso, destas 1280 partículas, no fundo, elas estão agrupadas em 30 partículas diferentes. A nível da água engarrafada, há um estudo recente que efetivamente analisou 259 garrafas de água de 19 locais, 9 países,
os resultados que chegaram, efetivamente há 93% de amostras positivas, a média do número de partículas anda à volta de 325 microplásticos por litro, em que 66% destas partículas são fragmentos, 4% são lubrificantes industriais. A amplitude do número de partículas nestas amostras todas foi de 0 a 10 à quarta microplásticos, portanto estão a ver que a amplitude de resultados é muito grande, a dimensão das partículas representativas de 95% andava à volta entre 6,5 e 100 micrómetros. A nível de plásticos, o que nós podemos ver, portanto, é que praticamente 54% é o polipropileno, 16% o nylon, 11% o poliestireno, 10% o polietileno, temos 3 com outros plásticos que eles não identificam aqui, 6% esta mistura de poliéster e polietileno tetraftalado. Portanto, isto é um estudo relativamente recente, portanto, salvo erro, eu não estou a ver aqui com a minha, mas eu acho que é 2020, não, é 2018, mas eu achei, dentro dos estudos que eu vi, o mais completo. Mensagem que eu quero passar. Efetivamente, há vários estudos. Eu acho que o princípio da precaução é sempre uma boa filosofia com qualquer contaminante, seja ele qual for. No caso do microplásticos, efetivamente, eu sei que tenho a consciência que é um problema real. Acho que a nível dos oceanos está mais provado, até os macroplásticos foram os primeiros a disputar a consciencialização para o problema. A nível da saúde humana, eu acho que efetivamente ainda temos um longo caminho a fazer e esse longo caminho passa efetivamente por 2 etapas. A nível analítico, a comprovativo que efetivamente aqueles microplásticos que estamos a quantificar são de natureza polimérica. Eu estive há 3 anos no congresso em Helsínquia, no CETAC, e era assustador, porque estava na moda o número de publicações, o número de pósteres com microplásticos, e era tudo feito com microscópio óptico, tudo que lá estava de partículas era microplástico. Portanto, ter atenção. Reparem, eu nestes meus filtros na água de consumo, eu às vezes tenho 50 partículas de polímeros e depois tenho quando vou ver o número total de partículas, ando em 1000 e tal. Portanto, se eu não fizer a identificação, eu estou a sobrevalorizar todos os meus resultados e, portanto, é pura e simplesmente especulativo. Portanto, espero ter contribuído aqui um bocadinho para outra área. Espero que tenham gostado da apresentação e estou ao dispor para qualquer pergunta. Muito obrigado, Sra. Professora, excelente apresentação, penso que foi esclarecedora. Iria de facto para perguntar se algum dos presentes querá pôr alguma questão. Eu queria só reforçar as afirmações da professora Cristina, que de facto há aqui um caminho ainda muito longo a percorrer e na área da validação estamos de facto a dar os primeiros passos. Portanto, provavelmente o tempo deste projeto não chegará para conseguirmos retirar grandes ilações, mas acredito que algum trabalho a gente consiga fazer a título exploratório e de desenvolvimento para conseguirmos chegar já a algumas conclusões quanto aos caminhos a tomar. Muito bem. Vamos então proceder aqui a algumas palavras do nosso presidente para encerrarmos este evento. O engenheiro Horácio Pina Prata, que pedia de facto que tomasse da palavra. Bem, boa tarde a todos. Eu desde já gostaria, em nome da MIT, de agradecer a presença de todas as pessoas presentes no evento e com especial ênfase dar uma referência à professora Cristina Martins, ao professor Carlos Cardoso, à doutora Joana Santos, ao doutor Daniel Edwin e a toda a equipa da MIT também presente e a todos os presentes no evento. É óbvio que a MIT, quando digamos, enquadrou uma definição em termos estratégicos destas áreas, tem a ver com áreas de investigação e áreas de ciência e tecnologia,
está focalizada nesta vertente, numa perspectiva também, como foi dita pelos professores e da professora Cristina, essencialmente, e do professor Carlos Cardoso, é uma área, digamos, muito estratégica, muito posicionada, tem a ver muito com o posicionamento destas áreas na saúde das pessoas, acima de tudo, e, portanto, toda esta envolvência irá ter como grande objetivo também, na estrutura interna da MTEC, uma envolvência dos seus recursos humanos. Os recursos humanos que vão estar envolvidos neste projeto são à volta de 5 pessoas, e, portanto, nesse sentido, iremos ter a oportunidade de, na rede de parcerias que queremos estimular, acima de tudo, não só em termos empresariais, mas, por outro lado, em termos da ciência e tecnologia, envolver não só outras, digamos, outras universidades e outros players no âmbito deste projeto, e, portanto, desde já dar-vos esta nota, acima de tudo, a MTEC gostaria, em termos de posicionamento, também o envolvimento de todas as pessoas que, obviamente, nesta matéria estão enquadradas. Desde já também dar-vos indicação que estamos no âmbito também da MTEC, no âmbito do projeto do ecossistema de inovação da região centro, e que envolvem o conjunto de entidades da universidades, da região centro e, por outro lado, de institutos de interface. Estamos mapeados também nesta área dos microplásticos para posicionar também este ecossistema e, portanto, é neste, digamos, interface posicional e, de certeza, quando a ANI aprovou, a Agência de Inovação aprovou este projeto no âmbito também deste aviso específico, tem como ambição também ter alguns outputs que, obviamente, possam ser potenciadores deste grau de conhecimento, dos talentos que estão aqui envolvidos e, por outro lado, do que pode surgir em termos da investigação. Este é o grande objetivo também da MTEC neste projeto. Desde já também agradecer à CH ter-se envolvido também no posicionamento desta ideia, digamos, no apoio à candidatura e, por outro lado, também com a promoção e divulgação deste evento inicial e de poder estar envolvida e, portanto, quer seja à sua professora Cristina, digamos, Martins, da Universidade de Lisboa, quer seja o professor Carlos Cardoso do IPMA, quer seja a outras pessoas que vão estar envolvidas que não foi possível estar, o Dr. João Borga não foi possível estar por compromisso de última hora da Agência de Inovação, inclusive mandou um mail nesse sentido, e, portanto, dar esta nota por parte da MTEC num sentido positivo. É uma matéria, como vimos, aprendi muito, digamos, apesar de às vezes poder não estar em termos de visão, estive a ouvir as intervenções todas. Na verdade, é uma problemática de investigação que nos vai, digamos, envolver nos próximos tempos e, portanto, também disto sairá à luz no futuro e com o conjunto de eventos que iremos ter também de disseminação e, por outro lado, de investigação posicionado nas empresas. Iremos ter eventos específicos para as empresas do setor de embalagens, do setor da água e, portanto, é nesse sentido também nesta visão do projeto que queremos construir algo que seja de futuro e que seja importante e relevante para a saúde das pessoas e para todos nós, numa investigação que seja, acima de tudo, positiva. Obrigado a todos em nome da MTEC, da direção da MTEC portanto, até sempre, e da parte da MTEC iremos ter muito gosto em vos envolver neste e noutros projetos que possamos vir a ter. Obrigada pelo convite e boa tarde. Obrigado, Sr. Professor. Obrigada a todos. Até breve. Obrigado. Até breve. Boa tarde. Obrigado. Obrigado, Sr. Professor. Boa tarde.